Olá, nós vamos falar agora sobre annotation, ou em português, anotações. Vou dar uma explicação com um pouco de teoria e logo em seguida já vamos para o Eclipse colocar a mão na massa e programar. O que são annotations? São declarações no código que podem ser usadas por ferramentas ou programas externos. Elas são usadas para anotar o elemento logo abaixo dela. Detalhe, elas não influenciam diretamente na declaração do código. Já já você vai entender isso perfeitamente. Aqui nós temos um exemplo de declaração de uma anotação. Aqui nós estamos chamando uma anotação. Qual anotação? @class_info. E os parâmetros são dois, autor e versão. Então a anotação ela vai ser seguida dos seus parâmetros. Neste caso eu estou anotando a classe, mas posso anotar também atributos, métodos, exceções, etc. Agora, qual é a real função disso? Para que serve a annotation? Digamos que você tenha um código que sai varrendo à procura de classes criadas pelo programador Antônio Marcos em um projeto com centenas de classes, onde vários programadores trabalham em conjunto. Isso é muito útil para saber o autor de cada classe. No exemplo acima, eu estou chamando a anotação @class_info. Essa é uma anotação que eu mesmo criei. Temos que saber como eu fiz isso. Olha como se define, como se cria uma anotação. Primeira coisa a se perceber é a utilização da palavra-chave interface seguida do arroba. Abaixo temos a definição dos elementos da anotação, onde autor receberá uma string e versão recebe um int. Tem que ter os parênteses. É bem semelhante à declaração de métodos. Não é a mesma coisa, mas é semelhante. Tem que ter os parênteses. No caso do versão, se não for passado nenhum valor, ele adota o 1 como valor padrão. Posso colocar o valor padrão que eu quiser, 2, 3, 4. No Eclipse, tudo ficará mais claro. Isso é só uma introdução. Continuando. Sobre o elemento value. Quando a anotação possui apenas um elemento value, ele pode ser omitido quando a anotação é usada. Exemplo. Perceba que essa anotação tem só um elemento. Qual é? O elemento value, que é uma string, mas eu poderia colocar int, double, tanto faz. Mas aqui ele é uma string. Nesse caso, que a minha anotação tem só um elemento e esse elemento é o elemento value, eu posso declarar o seu parâmetro da seguinte forma, sem a utilização do igual, como fizemos no exemplo anterior, ok? E agora começa a enrolar o meio de campo um pouquinho, olha só. Quando definimos uma anotação, como já vimos agora há pouco com a @interface, nós também podemos anotar a própria anotação. Para tudo, professor Antônio Marcos. Como assim? Calma, é o seguinte. Primeiro, para que serve esse lance de anotar a anotação? Para dar algumas informações ao Java de como aquela anotação deve ser processada. Uma anotação que você pode usar na própria anotação é a @retention, que é onde eu queria chegar. O que faz a @retention? Configura como a anotação deve se comportar perante ao compilador e a JVM. Existem vários tipos de retention. Por exemplo, retention policy.runtime, onde a anotação pode ser lida em tempo de execução pela JVM. Ler a anotação em tempo de execução significa utilizar a Reflection API do Java, que é um assunto para mais tarde. Por enquanto, se concentra na retention. Outra retention que podemos falar é a retention policy.class. A anotação é lida pelo compilador, mas não pode ser lida em tempo de execução. Não pode ser identificada, ou seja, o Java só percebe a anotação na compilação do código. Outra retention importante é a retention policy.source. Neste caso, a anotação é ignorada completamente pelo compilador Java. Vamos logo ao exemplo que fica mais fácil de entender. Perceba que nesse caso eu estou anotando a própria anotação. Se eu usar a Reflection API para procurar pela anotação class_info em determinadas classes, eu vou conseguir encontrá-la. Isso é muito importante em um código que tenha várias linhas, num código que tenha milhares de linhas. Uma anotação bem comum que você pode se deparar no seu dia a dia em Java, por exemplo, é a @override. Ela indica que um método sobrescreve o outro. Se o método anotado não estiver sobrescrevendo um método na superclasse,
então gera um erro de compilação. É uma anotação muito boa de se utilizar, visto que força o compilador a verificar se realmente tem um método sendo sobrescrito corretamente, se ele existe lá na superclasse. Outra anotação clássica, a gente vai ver muito aqui também, é a @target. Ela recebe como parâmetro um element type, que nem vou me estender aqui. Melhor vermos isso para valer lá no Eclipse mesmo. Já já a gente vai chegar lá. Continuando a brincadeira, Reflection API ou API de reflexão. Assunto bacana, mas também vai ficar mais claro no Eclipse. Mas vamos à introdução teórica. Ela permite que a classe conheça sobre sua estrutura interna, como métodos, métodos construtores, atributos, objetos instanciados, classes, etc. O ponto de entrada para a API de reflexão do Java é o objeto class, que guarda informações sobre uma determinada classe. E como eu obtenho uma referência a este objeto class? Vamos ver as duas principais formas. Na primeira, toda classe em Java possui este atributo class, lembrando que string é uma classe. E na segunda, forName, método estático da classe class, parâmetro o nome da classe. Então, java.lang.string é o nome da classe que é passada como parâmetro. Entenda o class como objeto que representa a classe, e é a partir deste objeto que iremos acessar a estrutura interna da classe representada por este objeto. Eu sei que começa a embolar, pessoal, mas está terminando, vamos continuar. Métodos importantes de class. Tem essa linha aí com os principais métodos de class. getFields, getField. getConstructors, getConstructor. getMethods, getMethod. E a definição ao lado, nós vamos usá-los aí durante os nossos códigos. E finalmente, agora sim, vamos ao Eclipse, colocar a mão na massa, vamos programar. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui uma aplicação já para servir de exemplo, está tudo prontinho, já está mastigado. Vamos acompanhar aqui a explicação. Para começar, para organizar aqui, eu aconselho que você faça isso também, eu criei tudo em pacotes, ó. O nosso curso ele vai andando por aqui, tá? Então, se você quiser usar esse método, eu aconselho. Eu tenho aqui o meu pacote, API Reflection, que é só o assunto, né, que a gente vai ver aqui. E agora vamos criar a nossa primeira anotação. Como é que eu faço isso? Você pode, normal, tá? Criar uma classe, digitar esse código, normal. Percebe que está aqui a nossa anotação, o nome da anotação, annotation executar, e está aqui o @interface. E também você pode fazer por aqui, ó, file, new, e está aqui, ó, annotation. Aí ele já vem com essa estrutura. Vou fazer um teste rapidinho aqui, só para você ver. E está aqui, ó, já vem com a estrutura pronta, tá bom? O meu já está digitado aqui, você usa o modo que você quiser. Eu vou apagar aqui esse teste. E percebe que aqui, ó, tem um arrobazinho, ó, está identificando que esse cara aqui é uma anotação. Beleza, feito aqui a apresentação, vamos ao nosso código aqui, explicação linha a linha. Na linha 1, o pacote que eu estou utilizando, que é o pacote que eu criei, né, API Reflection. Aqui só um comentário mesmo, para eu identificar se determinado método possui esta anotação. Qual anotação? Essa aqui, annotation executar, que é a que eu criei. Eu preciso fazer isso através da API de reflexão, durante o tempo de execução do meu programa, runtime. A gente vai já ver isso na prática. Bom, criando aqui a minha anotação. Na linha 6, public @interface, que é a palavra-chave que eu vou usar para identificar a anotação, e o nome da minha anotação. E aqui eu tenho somente um elemento, só para começar, né? Um elemento na minha anotação, que o nome é arg, e o tipo dele é string, lembrando que tem que ter o parênteses. Agora vamos fazer aquele lance que eu comentei na parte teórica, de anotar a anotação. Olha só, para começar, nós vamos utilizar a anotação target. Já fiz o comentário aqui para ficar tudo mastigadinho. Define onde a nossa anotação poderá ser utilizada. Nossa anotação só irá anotar métodos.
quem está definindo isso daqui? Que ela só irá anotar métodos. Esse cara aqui, ó, o element type do target, que é o method. Detalhe, percebe que está marcando aqui, está dando um erro, né? Com esse vermelhinho. É o pacote, tá? Que ele precisa. Se você passar o mouse aqui, ele já mostra o pacote que você tem que usar. É só clicar que ele declara aqui na linha 3. Mesma coisa para o element type. Eu preciso declarar aqui o seu pacote correspondente. Então, a annotation target vai receber um parâmetro. No nosso caso, o parâmetro elementType.method. E esse parâmetro vai definir aonde a nossa anotação poderá ser utilizada. Ela só vai anotar métodos, tá bom? Vamos fazer uma outra anotação aqui muito utilizada. É a retention. Vamos conhecer aqui esta anotação. Retenção do tipo runtime, ou seja, em tempo de execução. A nossa anotação está disponível durante a aplicação Java. Bom, olha só que ele já reclamou aqui dos pacotes. Então temos que declarar lá os seus pacotes respectivos, que são o retention e o retention policy. Só declarar e pronto, está aqui numa boa, tá? Então, essa retention recebe como parâmetro uma retention policy definida como runtime, que vai ser executada lá em tempo de execução. Lembrando que nesses dois casos eu estou anotando a anotação, que é a minha annotation executar aqui. E por que é importante para a gente reter uma anotação em tempo de execução? Porque só dessa forma nós vamos conseguir ler a anotação utilizando a Reflection API do Java, que é justamente o que a gente quer aqui. Visto que a API de reflexão do Java, ela age justamente no tempo de execução. Então, beleza, já criei a minha anotação, já defini as minhas duas anotações target e retention, então está pronta aqui a minha anotação, pronta para ser executada. Vou salvar. Agora vamos criar uma classe que irá utilizar essa anotação. A classe é a seguinte, essa aqui, ó, aplicação annotation. Cria lá para acompanhar. Então, partindo aqui desse enunciado, a ideia deste código é que quando passarmos como parâmetro uma instância de uma classe, no caso esta mesma classe, aplicação annotation, o código vai varrer a classe inteira procurando os métodos anotados com annotation executar, que foi o que a gente criou agora há pouco. E quando encontrar, o programa irá invocar este método por reflexão, passando como parâmetro o que está definido no elemento arg. Que elemento arg é esse? Está aqui. Que a gente fez agora há pouco também aqui na nossa anotação. Ok? Vamos à explicação aqui linha a linha. Na linha 7, a nossa classe, né? Nada demais. Na linha 9, a minha anotação. Vamos parar um pouquinho aqui. O que está acontecendo? Eu estou chamando a anotação, annotation executar, e passando como parâmetro arg com a sua string, que no caso aqui é teste annotation 1. Quando eu executar meu código, que vai ser bem aqui, daqui a pouco a gente vai ver, ele vai varrer essa classe atrás dos métodos que estão anotados, que no caso é esse método aqui, o A1 e o A3. O A2 ele vai passar direto, ele não vai levar em consideração, tá? Então volta. Criei o meu método, tá aqui, da linha 10 à linha 12. Public void A1 string S, nada demais também aqui. E na linha 11, um system.out.println, método A1 chamado, e ele concatena aqui o S, que é esse cara aqui, que vai ser passado como parâmetro, aqui no código, tá? Bom, fiz o método, agora eu vou anotar esse método, tá aqui a anotação que é a minha, annotation executar, que tá aqui. E nessa anotação, eu preciso passar um parâmetro. Que parâmetro é esse? Tá aqui ele, ó. Gostaria de assistir às outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula. Ou acesse
www.fbvcursos.com.